E aí, gente, voltei, hein? Caprichar em matemática. Agora nós vamos trabalhar história. Nós vamos para o capítulo 6, cultura, lazer e trabalho nas cidades. Então, nosso assunto hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho, que vocês também já estudaram no volume 2. Lembram? Aqui tem falando sobre o trabalho, né? Na sociedade feudal, na Grécia Antiga. Então, vai ser mais assim uma leitura, né? Em termos de curiosidade, vai ter uma pesquisa. Tia Roberta vai fazer a leitura e vocês vão acompanhar. Ninguém vai precisar marcar nada, ok? Tem até umas palavras difíceis aqui. Tia Roberta vai dar uma enrolaçãozinha aqui. Vou enrolar um pouquinho, porque eu não sei falar o inglês, né, gente? Olha só. Em 1930, lá na página 3, ó. Em 1930, o diretor da New School for Social, aí eu vou enrolar, Research, não sei, de Nova York, pediu para que Thomas Hart Benton pintasse um mural na sala de reuniões da universidade que representasse a vida nos Estados Unidos. Intitulado American Today, América Hoje, em tradução livre para o português, o mural é composto por 10 painéis de, em média, 233,7 centímetros e 301,92 centímetros, ou seja, metros e centímetros, né? E ocupa atualmente uma sala inteira do MET, o Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Cada painel desse mural representa um aspecto da vida nos Estados Unidos no início do século XX. O painel acima, chamado City Building, retrata, como o próprio nome mostra, os trabalhos e os trabalhadores em construções. Nada demais, só mesmo uma informação. Né? Aqui se dialogando, que vocês já perguntam, o que vocês entendem pelo trabalho, isso tudo vocês já sabem. Então, nós vamos na página 4, no Teorizando. Primeiramente, precisamos discutir um assunto. Você sabe o que é o trabalho? Claro que sabem. Lembra que nós trabalhamos com trabalho voluntário, formal, informal? Lembram disso? Precisa da carteira assinada, né? Em algumas pessoas trabalham com a carteira assinada para ter todos os seus direitos. Tem o autônomo. Você já sabe que em nosso país crianças não podem trabalhar, pois é proibido, e sabe também que os adultos responsáveis por você trabalham para que você possa se alimentar, ter onde morar, estudar e, às vezes, viajar. Entretanto, se alguém lhe perguntasse o que é trabalho, você saberia responder? Para entender melhor, imagine um pedreiro. A fim de que ele possa viver com o mínimo de qualidade de vida, um pedreiro precisa trabalhar. Em seu trabalho, ele transforma elementos da natureza como a argila e o calcário em cimento para construir as casas. Isso significa que ele transformou a natureza para realizar um trabalho. Ao longo da história do mundo, porém, diversos povos em distintos momentos encararam o trabalho de formas diferentes dessa que acabamos de aprender. Trabalho na Grécia Antiga. O que conhecemos como Grécia Antiga corresponde, na verdade, a um conjunto de cidades-estado unidos pela cultura e pela língua. Cada cidade-estado, como Creta, Atenas e Esparta, tinha seu próprio governo e sistema econômico. Por esse motivo, a política e a economia gregas eram muito dinâmicas e passaram por diversas transformações e evoluções ao longo dos anos. A princípio, os povos gregos viviam basicamente da agricultura e da criação de animais. Os nobres eram grandes proprietários de terras e os pobres que trabalhavam em suas terras eram seus servos. Havia também escravos que poderiam ter adquirido essa condição por causa de dívidas ou guerras. Contudo, à medida que cidades como Atenas se expandiam, os comerciantes se enriqueciam e exigiam mais direitos e participação política, pois somente os ricos cidadãos gregos e proprietários de terras podiam tomar decisões que afetassem os rumos políticos e econômico das cidades-estado. Segundo o historiador Pedro Paulo Funari, em 2001, os próprios camponeses conseguiram ampliar sua participação social devido também ao seu crescente papel econômico em uma
em uma Atenas cada vez mais voltada para o mundo exterior. A sociedade grega, mais especificamente ateniense, era muito estratificada. Isso significa que havia classes sociais bem definidas e cada uma delas tinha deveres e direitos específicos. Os cidadãos gregos, homens gregos com mais de 18 anos, tinham o direito de participar diretamente das decisões políticas. Eles eram grandes proprietários de terras e ricos comerciantes. Mas e somente o trabalho voltado para o próprio sustento, me perdi, gente, para o próprio sustento ou para o bem da sociedade era considerado digno. Nesse sentido, o bem da comunidade deveria estar acima do bem individual e, portanto, esses cidadãos deveriam participar de atividades voltadas para a vida pública, que tivessem alguma relação com a política, o militarismo ou a religião. Logo, o trabalho agrícola ou comercial deveria ser exercido somente para o sustento familiar, tá? Eles poderiam trabalhar só para o sustento familiar. Os estrangeiros, nas palavras de Funari, estavam autorizados a atuar em diversas profissões e acabavam exercendo maior parte das atividades econômicas, artesanais e comerciais que os cidadãos tendiam a desprezar. Vários estrangeiros se destacavam como artistas e intelectuais. Os escravos realizavam inúmeras atividades. Trabalhavam nas minas de prata, nas plantações, nas criações de gado e também nas cidades, realizando atividades que permitiam que seus donos se ocupassem de atividades vistas como mais dignas, isto é, aquelas voltadas para a comunidade. Trabalho na sociedade feudal. A Idade Média foi um extenso período histórico que começou após o fim do Império Romano. Apesar de ter começado muito tempo após a Grécia Antiga, as relações de trabalho na Idade Média não eram tão diferentes das gregas. A pirâmide nos mostra o funcionamento da sociedade medieval. Como você pode notar, a pirâmide é uma figura geométrica cuja base, isto é, a parte de baixo, é maior do que o topo. Além disso, é possível perceber que os camponeses, artesãos, comerciantes, padeiros, ferreiros, enfim, a classe trabalhadora está na base da pirâmide. Isso ocorre porque essas pessoas eram a base da economia medieval e as responsáveis por sustentar a maior parte dos gastos do reino. Acima deles há a nobreza e o baixo clero, ou seja, os ricos donos de terras e os membros inferiores da Igreja Católica. E no topo da pirâmide encontra-se o rei, a rainha e o papa, o mais alto e poderoso representante da Igreja Católica. Na Idade Média, a escravidão já não ocorria com tanta frequência como na Grécia Antiga, por exemplo, mas ocorria outro tipo de relação trabalhista semelhante, a servidão. Na servidão, os camponeses trabalhavam em terras de nobres ricos em troca de um lugar para morar e de uma pequena parcela da produção de alimentos. Esses servos eram obrigados a pagar impostos e tributos ao seu senhor e deveriam produzir alimentos para ele durante grande parte do ano. Pessoal, essa aqui é a pirâmide, olha. Como diz aqui, ó, tá bem dizendo aqui, ó, é o funcionamento da sociedade medieval. Como você pode notar aqui na pirâmide, ó, como está dizendo aqui, ó, na parte de baixo, que é aqui, ó, parte de baixo, tá? Que é a base da pirâmide, está dizendo aqui, ó. Os camponeses, os artesãos, os comerciantes, os padeiros, os ferreiros, é a classe trabalhadora, tá? E aqui em cima, no topo, são os poderosos, né? Os reis. Certo? E aqui, nessa era medieval aqui, a escravidão já não era tão frequente quanto na Grécia Antiga, né? Aqui eles trabalhavam mais com a servidão, que é exatamente o quê? Eles trabalhavam para os ricos, né? Em troca de um lugar para morar e de uma pequena parcela da produção dos alimentos que eles cultivavam. Havia, no entanto, camponeses que não eram servos e também não tinham terras próprias. Por essa razão, eles pagavam uma espécie de aluguel ao dono de uma porção de terras
para que pudessem morar e trabalhar lá. Além deles, existiam artesãos, artistas, comerciantes, padeiros, ferreiros, enfim, uma vastidão de trabalhadores mais pobres. Segundo Mark Bloch, os nobres achavam que trabalhar na terra era um sinal de decadência. Assim, eles eram somente guerreiros ou exerciam alguma função na igreja, a qual, baseada em trechos do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, reforçava esse pensamento. Isso ocorria, pois, antes do século XVI. A religião católica predominava nos países da Europa e em suas colônias. Para esses povos, o trabalho não era uma prática digna, por isso somente os servos e os escravos deveriam realizá-lo. Os nobres, em geral, participavam da vida na corte e lutavam em guerras. Para fundamentar a sua argumentação, a aristocracia baseava-se em trechos da Bíblia, como Gênesis 3 do Antigo Testamento, em que se lê sobre a criação de Adão e Eva e a punição de Deus por terem comido o fruto proibido. Nesse trecho, é possível perceber que Deus, ao punir Adão e Eva por sua desobediência, estabelece que os homens, a partir daquele momento, deveriam trabalhar para se sustentar. Por ser uma punição de Deus sobre os homens, o trabalho não era considerado digno para os aristocratas cristãos que viveram na Idade Média. Trabalho nas sociedades pré-colombianas. Antes da chegada de Cristóvão Colombo às Américas, no local viviam diversas sociedades, inclusive os povos astecas e os incas. Esses povos receberam o nome de sociedades pré-colombianas, pois viveram na América antes da chegada de Colombo. Olha, pessoal. Para os astecas, por exemplo, cada camada social era responsável por exercer uma função específica na sociedade. Mas todos os trabalhos eram importantes e todas as pessoas, incluindo os nobres, exerciam uma função. Aqui tem a imagem do imperador, aqui está dizendo cada função das pessoas que estão aqui. Tá? Tia Roberta não está pedindo que vocês marquem nada, porque a gente vai ver isso aqui como em termos de informação mesmo, tá, pessoal? Ninguém precisa ficar apavorado. No esquema anterior, é possível entender melhor essa relação. Os comerciantes e os artesãos, que na Idade Média da Europa eram considerados inferiores, na sociedade asteca eram respeitados e muito bem vistos. Os camponeses exerciam diversas funções e poderiam ascender socialmente por meio do trabalho religioso ou militar. Ademais, é importante ressaltar que o serviço militar e administrativo não era restrito aos nobres e à classe de cidadãos comuns, poderia exercer funções militares, políticas ou religiosas. Havia, contudo, escravos e servos, os quais exerciam funções semelhantes às que conhecemos. Porém, os escravos do Império Azteca tinham direito a possuir terras, casas, inclusive outros escravos. Os que eram prisioneiros de guerra eram sacrificados em cerimônias religiosas, mas que se vendiam voluntariamente para saldar alguma dívida, deveriam trabalhar até pagá-la. A aristocracia asteca não trabalhava como agricultura, nem pagava impostos, mas estava envolvida com a vida militar, política e judiciária do império. Os sacerdotes, por fim, poderiam pertencer a qualquer classe e eram educados em escolas especiais. Meus queridos, na página 9 tem um exercício resolvido. Vocês façam a leitura. Essas páginas que a Roberta já leu com vocês, que vocês acompanharam, eu li com vocês, não precisa marcar nada, tá? Aqui eu peço que vocês façam a leitura e tem um exercício resolvido, exercício de fixação. Qual era a relação dos egípcios com o trabalho na antiguidade? Faça uma pesquisa em livros e na internet e reproduza suas descobertas abaixo. Vocês vão pesquisar. Tia, eu preciso escrever aqui? Vocês podem imprimir e colar. Ou vocês podem ler e pegar, fazer pegar as partes mais importantes, um apanhado das partes mais importantes e registrar. Tá bom?
Diferencie o trabalho na Idade Média e na sociedade asteca. Discuta com seus colegas, né, e com seu professor. Aí não tem discussão, porque nós não estamos na sala, certo? Nós não vamos ter como... tia Roberta não vai estar ali vivenciando isso com vocês. Então, eu peço que vocês conversem com o responsável para registrar. Na Grécia Antiga, quem era considerado cidadão? Qual tipo de trabalho essas pessoas realizavam? Então, lá na Grécia Antiga, tá? É o que aqui, ó. Trabalho na Grécia Antiga, ó, que vem até aqui. Certo, pessoal? 11. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Na Grécia Antiga, as mulheres gregas, ainda que consideradas cidadãs, possuíam pouquíssimos direitos. Não participavam da vida política e não tinham autonomia para tomar decisões sobre a própria vida. Por milhares de anos, séculos após séculos, as mulheres em diversas sociedades tiveram que lutar por seu espaço, pois não podiam trabalhar com o que desejassem, se expressar ou sequer ter um posicionamento político. Uma dessas mulheres que lutou pelo seu espaço foi Artemisia Gentileschi, uma importante artista italiana, nascida em 1593 na Itália. Em suas obras, Artemisia dava sua própria interpretação a temas muito famosos e acabou se tornando muito renomada, principalmente por representar mulheres fortes em suas telas. Artemisia Gentileschi foi a primeira mulher a ser admitida na Academia de Belas Artes de Florença, no século XVII. Pesquise na internet e em livros sobre alguma mulher que em algum momento da história lutou pelo seu espaço no mundo do trabalho, como fez a artista Artemisia Gentileschi. Registre suas descobertas no espaço a seguir. Em seguida, quadro em branco, faça um desenho que retrate a luta desta mulher. A atividade de hoje, pessoal, é mais baseada em pesquisas, tá? Porque é um assunto que tia Roberta não vai pedir assim, gente, vamos recordar o que vocês estudaram lá sobre o trabalho da Grécia Antiga. Não, nós estamos tendo como informação, tá? Então, a pesquisa vai nos ajudar bastante, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, tia Roberta tá aqui. Beijos.